Praça do Coqueiral, Mangabeira. Aqui já foi palco de aparições de OVNIs. Mangabeira também teve a sua onda de aparições de objetos voadores não identificados. O programa de hoje, vamos entrevistar o escritor e ufólogo Francisco Dutra. Ele vai nos relatar muitos fatos acontecidos, ao qual ele colocou no seu livro Eles Estão Entre Nós. Essa é a Rádio Jampa Mil Graus, eu sou o Claudio Mendes e o programa Ufologia Brasil. A entrevista de hoje é com o nosso amigo Dutra, escritor, ele que fez parte da segurança pública, hoje está aposentado e veio nos brindar com essa entrevista falando sobre vida extraterrestre, DNA, entre outros assuntos que nos leva a crer que eles estão aqui entre nós há mais tempo. Boa tarde, meu amigo Dutra, como vai? Boa tarde. Bem, graças a Deus, né? A honra é minha, fico muito satisfeito de poder compartilhar com vocês aqui, estou muito satisfeito. Bom, a primeira pergunta, Dutra, é: como foi que você chegou na ufologia? Ok. A princípio eu gostaria de apresentar aqui a Sagrada Escritura, Perfeito. Né, que tem muita parte, muita coisa a ver, e tentar responder dentro da Bíblia, dentro da profundidade bíblica, né? Aqui o livro está conosco, não tenho vergonha de apresentar. Beleza. A curiosidade, eu estou com 60 anos, né? Vou fazer 60 anos, desde 14 anos que já tenho curiosidade. E fazem 23 anos que editei esse trabalho aqui, né? Um trabalho de minha autoria, né? Eles estão entre nós, tem 23 anos. E a ufologia, curiosidades e sei lá, porque só gente, essas naves espaciais que aparecem em todo o planeta, e etc, etc. Então, me deu curiosidade, a partir daí eu passei a defender, vamos dizer assim. Esse livro de Dutra foi há 23 anos, né, Dutra? 23 anos. Quando o livro está editado e já está à venda, quem quiser, o telefone dele vai ficar no rodapé, vocês ligam para ele e perguntam ele como vai ser a venda e qualquer coisa ele manda para vocês. Dutra, você acredita em vida extraterrestre? Veja bem, quando eu editei o livro há 23 anos, a ideia minha era contundente que existia. Que existia, não existe. Só que os seres que a gente vê nas naves espaciais, eles são do interior da Terra, na minha concepção do ponto de vista. Eles são objetos, os OVNIs, objetos submarinos não identificados. Sobre esse assunto de objetos subaquáticos, existem 2 documentários que falam sobre esse tema: O Segredo do Abismo e O Triângulo do Dragão. Dutra, há quanto tempo eles estão entre nós? Como foi que se deu a chegada dos objetos subaquáticos aqui na nossa Terra? Isso. Aí a gente já entra na parte da Bíblia, né? É onde a parte bíblica vai entrar. Na parte dos gigantes, né? Exato, dos gigantes. Tem um detalhe muito importante aí, veja bem o seguinte: o gigante é citado na Bíblia, em todas as civilizações, é narrado os gigantes, não resta dúvida. Inclusive Davi e Golias, o Golias era um gigante, aproximadamente 4 metros de altura, e tinha Og também, que era o rei de Bazã, que é citado também no Velho Testamento. Sim. Esse elemento tem mais de 6 metros, outros tinham 10 metros, 8 metros, 24 dedos, etc. Então, todas as civilizações, os maias, os astecas, os incas, os sumerianos, os lemurianos, os atlantes, os peboreus, os egípcios, todas essas civilizações falam que realmente houve gigantes, não resta dúvida, tá certo? Eles copilaram, foram híbridos, copularam com as mulheres, as filhas dos homens, e daí gerou gigante. Tem um detalhe importante que seria bom, os arqueólogos e paleontólogos, eles sabem disso. Geralmente quando se encontra um pedaço de qualquer tipo de osso, você forma um dinossauro,
Ó, lá é um dinossauro que está com 35 metros, 40 metros, e as ossadas dos gigantes não estão em nenhum museu no mundo. Mas por quê? Tem alguma coisa por trás disso. Porque as ossadas foram encontradas na internet, então hoje você não pode mentir, nem tampouco estou balbuciando. Aqui são fatos verídicos e científicos. Então o que acontece? Tem um museu nos Estados Unidos, que é o Smithsonian, que ele manda em todos os outros museus, e tem o objetivo de quê? Ocultar. Quando algum arqueólogo, paleontólogo, historiador, ou um curioso, ou um professor, vai lá e escava a ossada de gigante, pode ver que não tem gigante em nenhum museu no mundo. Por quê? Aí eles vão lá e faz como é feito na ufologia. Quando aparece um disco voador, imediatamente no outro dia, ou 3 dias depois, aparecem os black men. São os homens de preto que vêm para tumultuar a coisa. E lembrando aqui que, na minha visão, esses homens de preto, eles não são humanos. Eles vivem na área 51, são subordinados, não são subordinados, eles são superiores à nossa raça. Infelizmente é. Aqui na Terra eles são. São híbridos também. Com a mudança, essa mutação dos gigantes, como é que ficou o nosso DNA? O DNA da raça humana, Deus fez tudo perfeito. Perfeito. Deus é criação. Eu vou dar uma ênfase bem grande aqui, que acredito na criação, não no Big Bang, nem tampouco na evolução. Certo? Acredito plenamente. Eu vou dar uma passagem aqui. Então, sobre os gigantes a gente já abordou, a Bíblia está aqui ao meu lado. O DNA, veja bem, o nosso desoxirribonucleico, toda fabricação mesmo, todo país que fabrica alguma coisa tem made in Brasil, made in Estados Unidos, made in China, made in assim, aí vai, né? Então Deus, quando colocou o ser humano aqui na Terra, ele teve o objetivo de colocar. E além dele colocar, ele deixou a assinatura dele no nosso DNA. Mas isso é possível? É possível. Veja bem o seguinte, eu vou só dar uns dados porque é essencial, isso é bíblico e é de Deus. Veja bem, o nosso DNA, ele tem 3 bilhões, 160 milhões e 700 mil letrinhas, que vai na sequência, tá certo, Leandro? Rigorosamente na sequência. Quais são essas letras? São tetagrama, YHWH, YHWH, vai repetindo isso na sequência de 3 bilhões e 160 milhões e quase 700 mil. Um detalhe importante é o seguinte, o núcleo da célula tem os filamentos de um fio, tá certo? Você pega uma régua e lá tem aquele milímetrozinho, tá certo? Isso se chama de nanômetro. Você vai pegar esse filamentozinho da régua, você vai dividir por 1000. Aí você divide por 1000. Aí vai ter o resultado de um micrômetro, tá certo? Vai ter um resultado de um micrômetro. Você vai dividir por mais 1000, tá certo? O nosso DNA. Todo fabricante tem uma assinatura. Tem uma assinatura. Perfeito. Bom, se você faz uma bola lá nos Estados Unidos, bota lá, Made in USA e tal, bom. Made in Brasil, perfeito. Made in, né? Então, Deus, na sua perfeição, na sua infinita sabedoria que o homem não tem, o nosso QI, ou a nossa massa encefálica só tem 8% de 100. Portanto, 92% do nosso cérebro é virgem, é intacto. Nós não temos conhecimento de absolutamente nada em relação ao Criador. Eles estão entre nós. O livro escrito por Francisco Dutra, há 23 anos. Dutra vai ficar no rodapé, senhores, da entrevista. Durante a entrevista vai ficar o número do telefone do Dutra. Qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, façam diretamente a ele, que ele vai responder a você ipsiliteres, tudo que foi dito aqui. E você que quiser saber algo a mais, ligue para ele. Caro amigo Dutra, considerações finais, Tá bom. a sua entrevista, e as pessoas vão ligar para você, viu? Ok, tranquilo. E antes disso, deem lá uma olhada no canal dele, se inscrevam no canal dele, dê os likes, se inscrevam, façam tudo, tá certo? No canal do
Francisco Dutra, Monte Invisível, tá bom? Considerações finais, meu amigo. Obrigado. Eu fico muito satisfeito e honrado. O livro de Dutra, viu? Tá bom, obrigado. Então a todos que a palavra de Deus prevaleça para sempre. Que assim seja, amém. Muito obrigado a todos vocês. Dutra, esse foi Francisco Dutra, escritor e militante da área ufológica e um grande defensor da Bíblia Sagrada. Sagrado, sim. Fiquem agora com o relato de Giovanni Meirelles. Boa noite a todos e a todas webnautas que nos escutam pelas ondas sonoras da rádio Web Champa 1000 Graus, ou então para aqueles que também nos assistem pelo nosso canal no YouTube. Boa noite ao nosso presidente do CPB UFO, Centro Paraibano de Ufologia, Claudionor Mendes, e ao nosso editor sênior, Rildo Campos, responsável pela excelente qualidade de nossa plástica digital, seja ela em frequência modulada, megahertz ou imagens em HD. Meu nome, você já sabe, é Giovanni Meirelles e hoje eu quero falar sobre o cientista e astronauta da NASA, Edgar Mitchell, que foi o 6º homem a pisar na Lua no ano de 1971, durante a missão Apollo 14, ou seja, há 50 anos atrás. Foi ele quem pilotou o módulo Antares, que pousou em nosso satélite natural e depois trouxe cerca de 40 quilos de rocha lunar para análise aqui na Terra. Até hoje, essas amostras são pesquisadas em vários laboratórios espalhados ao redor do mundo inteiro. Pois bem, depois de aposentado, Edgar Mitchell fundou o Instituto de Ciências Noéticas, que estuda fatos não convencionais da natureza, como os fenômenos aéreos anômalos, também chamados de UFO-OVNIs, objetos voadores não identificados, na tradução da língua inglesa para o idioma português. Agora, Mitchell morreu em 4 de fevereiro de 2016, tinha 85 anos de idade e foi num hospital de West Palm Beach, na Flórida, após uma doença que não foi revelada. Antes de partir desta vida nesse mundo, Edgar Mitchell deu uma entrevista que deixou o planeta inteiro com uma grande pulga atrás da orelha. Segundo ele, extraterrestres visitaram a Terra na época da Guerra Fria entre Estados Unidos e a antiga União Soviética e ajudaram o mundo a impedir uma guerra nuclear que teria destruído o planeta. Ele, Edgar Mitchell, astronauta da NASA, que já morreu, disse que os ETs estavam tentando impedir os Estados Unidos de irem à guerra nuclear, o holocausto atômico com a Rússia, e ajudou a criar uma cultura política de paz na Terra entre os homens com os homens e os homens com a natureza. Só um detalhe, você talvez pergunte o que é noética. É uma ciência ainda pouco divulgada no mundo que sugere que o poder da mente humana pode produzir matéria física. Isso mesmo, a mente pode criar matéria, alterando a realidade em que nós vivemos. Isso é uma disciplina científica, não é religião, é pesquisa de laboratório. Agora, o que é que Mitchell disse antes de morrer? Eu não acredito, como pessoa humana, que alguém como ele, um astronauta, um cientista que pisou na Lua, iria falar uma mentira dessa maneira, descarada, na sinceridade mais dura que um ser humano pode enfrentar, que é encarar a luz, a escuridão, a incerteza da eternidade bem próxima dele, está bem pertinho de morrer, está de frente com a morte, cara a cara com a morte, num leito de hospital. Mitchell não mentiu. Afinal de contas, a gente sabe que esses UFOs foram vistos próximos a bases militares que guardavam depósitos de silos nucleares na época, armas atômicas. Aí vou citar, por exemplo, o incidente da floresta de Rendlesham. Foi na noite de Natal, em dezembro de 1980. É considerado o Roswell britânico. Foi numa base da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, perto de Suffolk, na Inglaterra. Rendlesham é uma pista de pouso e decolagem de aviões de caça-jato, compartilhada na época entre a Royal Força Aérea Real Britânica e a Força Aérea Norte-Americana, a USAF. Uma cabeça da ponte se chamava Woodbridge e a outra se chamava Bentwaters.
esses mísseis atômicos não estavam só lá. Na época também houve um incidente com mísseis balísticos intercontinentais em Maelstrom. As ogivas foram ligadas e desligadas remotamente pelos ETs. Nenhum soldado norte-americano chegou nem perto dos painéis de detonação, ou seja, não mexeram em nada, e os mísseis atômicos foram ligados e desligados remotamente pelos OVNIs, pelos ETs. Eu falei Maelstrom. Maelstrom fica no estado norte-americano de Montana, e esse caso foi no dia 16 de março de 1967. Ora, todos os militares de plantão disseram inclusive que quando desceram para o subsolo, os mísseis atômicos estavam em silos de concreto armado, protegidos, escondidos, enterrados a 20 metros debaixo do chão. E mesmo assim, os foguetes que transportavam esses mísseis estavam entortados. Eles foram torcidos, pareciam um brinquedinho de massa de modelar. Isso foi a força remota dos ETs. Ninguém tocou neles, ninguém viu, e os foguetes foram todos destroçados. Outro caso que eu vou relembrar aqui é um episódio dessa mesma natureza, só que é na antiga União Soviética, CCCP, na época comunista. Aconteceu na base ultrasecreta de aviões supersônicos MiG e mísseis atômicos em Kapustin Yar. E como eu disse, foi durante o comunismo na Rússia, de 1917 a 1991. Esse caso de Kapustin Yar é considerado o caso Roswell da Rússia, e foi no dia 19 de junho de 1948, praticamente um ano somente depois da queda da espaçonave de 1947 no Novo México, no primeiro caso Roswell, que todo mundo está cansado de saber o que foi que aconteceu. Bem, em Kapustin Yar, um OVNI cilíndrico estava sobrevoando a base aérea russa e foi avistada pela tela de vigilância do operador de radar. Vários caças MiG foram enviados a 10 km de distância e o piloto soviético inventou de disparar 3 mísseis contra o charuto voador. Ele foi cego pelas luzes que saíram do OVNI e caiu com o avião e tudo, morreu, explodiu no chão. Antes, os 3 mísseis que ele disparou, conseguiu romper o escudo de antigravidade e derrubou o UFO em forma de charuto, ou seja, caíram os 2, a aeronave russa e o disco voador dos ETs. Muito bem, a gente está chegando ao final da minha participação e eu vou voltar ao depoimento do astronauta Edgar Mitchell, norte-americano, 6º homem a pisar na Lua. Ele disse que quando voltou da Lua, falou com vários oficiais da Força Aérea que trabalharam durante a Guerra Fria nos Estados Unidos e contaram que UFOs, discos voadores, eram vistos com frequência, inclusive por oficiais da Marinha de Guerra do Oceano Pacífico, a frota americana do Havaí. Contavam que os mísseis que eles lançavam de navios, se tivesse bomba atômica de verdade ou fosse só um teste, eram derrubados. Por dúvida, as naves alienígenas explodiam os foguetes do ar. Você acredita que o 6º homem a caminhar na Lua ia contar uma mentira dessa no leito do norte? Nunca! Agora, ele disse que houve um encobrimento a partir da CIA, a Agência Central de Inteligência Americana, criada pelo presidente Harry Truman, junto com a NASA, junto também com o Majestic 12, e junto com a própria Força Aérea, que na época era uma fração do exército norte-americano. Decretou encobrimento, mandou criar o famoso projeto Blue Book e no fim, ao saberem que realmente eram ETs, resolveram esconder os acontecimentos. É o que eu quero falar hoje, pessoal, dando saudações ufológicas. Eu sou Giovanni Meirelles e esta é a Rádio Web Champa 1000 Graus. Boa noite. Olá, Mendes, meu querido amigo e demais amigos e componentes
deste maravilhoso grupo. Aqui é Ulisses Assis, Campina Grande, Paraíba, nascido e residente aqui nessa cidade maravilhosa, e também morei por muitos anos em João Pessoa, cerca de 37 anos, e também em Brasília. Hoje, com quase 58, continuo apaixonado por esse espaço sideral maravilhoso, esse presente de Deus que apelidamos de céu, essa imensidão, com tão pouco conhecimento ainda desbravado e revelado, né? Tantas coisas, tantos mistérios ainda a serem revelados. Então, aqui para contar uma experiência minha, que aconteceu precisamente no dia de domingo, no 21 de agosto de 1988. Eu residia em João Pessoa e vinha sempre passar o fim de semana em Campina Grande, minha terra aqui onde nasci, fiz muitos amigos. E no retorno, após o final de semana, voltava no meu carro por volta de umas 9 horas da noite. Até minha mãe sempre ligava: ele venha cedo, não vem à noite não. Mas esse dia teve um aniversário no domingo e voltei tarde. Então vou tranquilamente, ouvindo aquelas músicas da época, aqueles ótimos e gostosos flashbacks que embalaram a nossa mocidade, Barry White, Phil Collins, né? E maravilha, né? E em certa altura, nas imediações ali, passei o posto de Sapé, o posto da Polícia Rodoviária Federal. Então, uma parte assim que você sobe para depois ter uma descida um pouco íngreme para tomar ali o Rio Paraíba. Olho para o céu e me deparo com a luz assim, com um foco diferente e maior do que de uma estrela, do que a estrela d'alva, né? A Vésper, a Vênus, né? Que costumeiramente a gente vê a estrela vespertina, né? Já nos finais da tarde. E depois eu olhei e continuei a viagem, passei ali pelo Rio Paraíba e sempre pelo lado esquerdo. Esse brilho vinha sempre ali do lado esquerdo, como se estivesse me acompanhando. E começou a aumentar a intensidade. À medida que aumentava a intensidade, ele furta cor, não é? Vermelho, verde, passava aquela coisa linda. Então fui desacelerando o carro. Ao primeiro momento, ao primeiro instante, fiquei um pouco desesperado. Eu digo, vou parar aqui, porque é algo diferente do que você costumava ver. Eu sempre estudei aviação, eu só não fiz mesmo a prova prática para ser piloto. Então sabia que tinha as luzes das asas vermelhas e do outro lado a luz verde, né, que piscam, as luzes de balizamento, mais estroboscópica, né? Mas era totalmente diferente. Então esse objeto depois aumentou uma velocidade como se fosse sentido João Pessoa e voltasse. Nisso eu olho para algo atrás, para ver se via algum tráfego, e vinha um carro atrás de mim, entendeu? E um caminhão bem distante, entendeu? Sabia que era caminhão também, porque pela altura do veículo, certo? E prossegui. Daqui a pouco a luz volta, agora sempre assim pelo lado esquerdo, como se estivesse ali pelo lado de Sapé. E baixou, chegou a baixar incrivelmente. Foi quando eu pensei em parar. Nessa hora já me deu uma calma, uma tranquilidade, tá? Aquela expectativa e aquela ansiedade de tentar decifrar. E sempre eu ficava me perguntando será que o pessoal aí de trás está vendo? Mas eu acelerei um pouco, eles também. Depois eu tirei o pé um pouquinho também e a luz começou a fazer justamente. Aí foi quando eu tive a certeza absoluta de que era algo diferente. Era uma trajetória totalmente indefinida, numa velocidade incrível. Digo, aí não tem condição nenhuma de ser balão meteorológico, de ser avião, helicóptero, de forma alguma, entendeu? Ficou aquela coisa linda desenhando assim no céu, entendeu? Depois chegou com mais intensidade, foi que eu vi que ela não tinha uma órbita circular, o desenho dela era um pouco elíptico, entendeu?
não uma forma de charuto, mas era um pouco elíptica. Ele começava coisa linda, na parte inferior, as luzes, perdão, e na parte superior, ela branca. Pronto, então ficou depois como se estivesse passando pelo carro, assim, já um pouco próximo, entendeu? Mas você fica naquela fase de encantamento. Então quase que eu cheguei, ainda não houve nada de corte de motor de carro, o rádio continuou tocando, não era nem rádio, era toca-fita, aqueles toca-fitas da época, Roadstar, TKR, acho que parece que era um TKR que eu tinha. E nada de parar, nada de motor, de pane elétrica em carro, coisa alguma. E continuamos, então fomos subindo ali para o Planalto, ali de Santa Rita, você vê quanto tempo foi, e a trajetória, e eu olhava que o pessoal atrás também acompanhava a minha velocidade, entendeu? Acompanhava a minha velocidade. E quando a gente chega ali mais ou menos naquela parte do tabuleiro, que já tem aqueles eucaliptos de lado, então eu perdi a visão. Na curva, que a gente chega ali já para Santa Rita, aparece, tá certo? Vai para o lado direito, volta para o lado esquerdo e some, como se fosse para um infinito, entendeu? Uma coisa numa velocidade incrível, entendeu? Pronto, então foi essa meu primeiro contato, né? E daí, já que eu sempre gostava muito disso, fui a partir de fazer leituras dos livros, eram Os Deuses Astronautas, de Erich von Däniken, entendeu? E participar de grupos de ufologia. E fui a Guarabira depois, aí me ligou, não é? Olha, realmente a região, quando eu comecei a visualizar, era nas imediações ali de Guarabira, né? Eu ia na BR-230, estava bem distante, mas sempre no lado esquerdo o objeto, como ali Sapé, Mari, aquela região do Brejo, né? E depois, justamente nesses estudos, fomos ver que Guarabira estava registrando aparições e muitas visitas de ufólogos de vários lugares do país, do Brasil e também do mundo. E sempre não tive mais outra experiência, sempre procuro encontrar algo assim quando faço uma viagem à noite, entendeu? Fico na expectativa, mas com a certeza absoluta de que não estamos sós e que esse grupo é maravilhoso. Meu amigo Mendes, já tivemos a oportunidade de conversar e aprofundar um pouco sobre o tema. E vamos continuar, cada um contando aí as suas experiências. Umas são semelhantes, outras mais diferentes, mas com certeza não estamos sós nesse mundo. Um grande abraço para todos, vamos continuar aqui estudando, e cada um contando, relatando a sua experiência. E esse grupo capitaneado por o querido Mendes, essa criatura maravilhosa, que, se Deus quiser, assim que tiver oportunidade, irei aí em João Pessoa visitá-lo e a gente conversar e sobre o grupo, ampliar contatos, não é? Vamos criar, pode ser até uma livraria virtual, a gente colocar aqui arquivos, não é? Isso pode ser também combinado depois. Um grande abraço para todos, muita paz, muita saúde e saudações ufológicas de Ulisses Assis, Campina Grande, Paraíba.